Fala galera, estamos de volta com o nosso CESAcast, o podcast do Cesa. Chegamos ao fim dessa nossa série sobre capital humano e como essa área tem impactado estrategicamente o Cesa. Se você está chegando por aqui agora ou não trabalha conosco, prazer, nós somos o Cesa, um centro de inovação que há mais de 2 décadas forma pessoas e potencializa as estratégias digital de diversas organizações. A gente tem muita experiência na construção de produtos e serviços pensados para um mundo complexo e digital. E foi assim que surgiu a ideia desse podcast. Este é um espaço feito por e para aqueles que constroem diariamente o Cesa, onde a gente traz pessoas interessantes para puxar conversas sobre temas quentes do mundo da tecnologia que podem afetar o nosso dia a dia. No programa de hoje, traremos um tema que é inovador, intrigante e muito relevante para a gestão de pessoas: o design de serviços aplicado ao design organizacional. Essa é uma das verticais da área de capital humano do Cesa, que faltava para explorarmos um pouco suas atribuições e vamos hoje entender qual a importância dessa área nos resultados do capital humano do Cesa. Bora dali? Então toca a vinheta e vamos nessa! Bem-vindos, meus queridos parceiros Tassi Melo e Matheus Vale. Oi, Paty. Um prazer enorme estar aqui participando desse projeto massa com você. Eu fico muito feliz. Eles são os nossos parceiros, assim, de coração mesmo. A gente atua muito aqui em conjunto. A última vertical, né, que a gente comenta aqui na área de capital humano, que faltava para a gente encerrar esse bloco da nossa série, né? Vou pedir para que você se apresente um pouco para o nosso amigo ouvinte e conhecê-los um pouquinho melhor. Tassi, quem Vamos é você lá. aqui no Cesa? Eu sou Tassi Melo. Estou no Cesa há mais de 16 anos, quase 17. Sou cientista de computação por formação, especialista em gestão de projetos, né? Minha longa estrada no Cesa, desde que entrei. E sou apaixonada por gente, né? Liderança de pessoas junto com a gestão de projetos foi o que eu fiz durante muitos anos e me apaixonei por cuidar de gente, tanto que fiz recentemente uma transição de carreira. E hoje atuo no capital humano, na vertical de design organizacional, para poder estar mais perto dessa definição e implementação das estratégias para ampliar o impacto nas pessoas em seus desenvolvimentos de carreira. Então, essa sou eu. E você, Matheus? Olha, a minha história com o Cesa, né, assim, voltando um pouquinho, ela começa quando eu estagiei aqui no Summer Job, então sou cria do Cesa lá das antigas também, não tão das antigas, mas um pouquinho das antigas. Saí, fui pro mundo, me formei, terminei meu mestrado, ganhei um prêmio Brasil Design Awards com um projeto de design de serviço, trabalhei um tempão em consultoria e tive a honra e o prazer de voltar pro Cesa, dessa vez para atuar com design de serviço, e ao contrário. E diferente de Tassi, que é apaixonada por pessoas, eu sou apaixonado por problemas, por identificar problemas e por tentar resolver problemas, melhorar a qualidade do problema, que a gente vai falar disso daqui a pouquinho melhor. Que maravilha, 2 junções bem interessantes, né? O ouvinte que está acompanhando nossa série aí sobre capital humano já viu aqui que a gente está tá fora daquele perfil tradicional dentro de uma área de recursos humanos, né? Que é aquele profissional de psicologia, o profissional de RH. Então a gente tem aqui 2 contribuições. Acho que esse papo vai ser muito massa. E a gente está aqui nessa missão, né? De encerrar essa série sobre capital humano com a participação de vocês 2. E olha que responsabilidade. A gente vai fechar aqui com chave de ouro mesmo. Bora, dali. Até aqui, nós falamos sobre a transformação da área do RH do Cesa, falamos sobre como o setor passou a se tornar estratégico, entendemos como foi a escalada de crescimento junto da área de Talent Acquisition e entendemos melhor sobre a aprendizagem corporativa como representantes do time de educação corporativa, que faz parte também da área de capital humano. Agora, vamos apresentar a você, amigo ouvinte, a área de design organizacional. O que é design organizacional? Como se aplica o design de serviços na área de um capital humano? E como ela se relaciona com as demais atividades de uma empresa de uma forma geral? E aí vocês trouxeram, né, a bagagem de conhecimento, de experiência profissional que cada um tem, né? Tassi na área de gestão de projetos, Matheus daí na área de design de serviços como um todo. E tem um diferencial para se trabalhar enquanto uma pessoa colaboradora dentro do time de design organizacional? Existe algum mindset diferenciado para as pessoas que estão atuando com o time, né, de design organizacional? Então, essa área é bem nova, como você falou, né? A gente começou a estruturar essa área
esse ano, praticamente. E como o Matheus colocou, né, eu apaixonada por gente com a missão de conduzir alguns projetos internos com um olhar mais estratégico para o desenvolvimento das pessoas dentro da organização e pela bagagem de projetos, entendendo o quanto que o design de serviço faz diferença nessa jornada. Convidei Matheus, né, para se juntar a mim nessa estruturação, para que a gente juntos começasse a dar forma. Então, o mindset para essa vertical, ele começou assim, com um perfil diferenciado, com bagagens diferentes do tradicional, como você bem colocou, para dentro do RH, para que a gente pudesse olhar para o problema como uma oportunidade para desenhar uma estratégia para ampliar esse impacto na organização como um todo, né? Então, essa capacidade analítica, essa visão holística do SESA, essa complementariedade de saberes foi o que acabou moldando essa vertical dentro da organização, né? Dentro do SESA, na verdade. Dentro do capital humano. Essa complementariedade de perfis foi o que nos moveu para montar o time dessa vertical de capital humano. Então, a gente trouxe pessoas que têm expertise em business partner, né, dentro do próprio capital humano, que tem uma visão mais ampla, mais generalista, do atuar junto da estratégia de negócio, de dentro dos contextos dos projetos, das áreas. A gente tem uma pessoa que vem do PMO, que tem uma bagagem em administração, com esse olhar para o que a gente faz aqui dentro do SESA como um todo. Então, a gente buscou pessoas, de uma forma geral, que trouxesse o que é o SESA para dentro do capital humano, para que a gente pudesse potencializar esse olhar e, com isso, definir estratégias para prover um serviço mais direcionado, mais assertivo para os nossos clientes, né? Hoje a gente está do lado de cá, né, Matheus? Dentro dessa, na hora que a gente estruturou essa área, a gente se colocou do outro lado da mesa para prover esse serviço com a maior qualidade. E é mais ou menos por aí. Sim. Eu acho que o mindset de uma área, ela vem a partir da cultura das pessoas que formam aquela área, né? Então, quando Tarsi, ela ganha essa missão de formar um setor de design organizacional que vai olhar para o capital humano e tentar melhorar os processos, por exemplo, ela puxa pessoas de áreas muito diferentes, né? Ela me puxa do design, ela puxa uma pessoa, como ela falou, que era business partner, e puxa uma pessoa de administração, e a gente vem com outra cultura que talvez não seja uma cultura de capital humano ali do dia a dia, mas a gente aprende muito no dia a dia com as pessoas de capital humano, essa parte da cultura de capital humano, mas traz também a nossa contribuição nessas outras áreas que olham para os mesmos problemas por outra lente, por outro ponto de vista. E acho que esse é o diferencial, né? Quando a gente fala de mindset, não é individualmente, né? Assim, mas quando a gente junta essas pessoas de tantas áreas diferentes para olhar para um problema só, a gente olha para esse problema sob outro ângulo, com um novo olhar e identifica novas possibilidades, acho, a partir disso, sabe? E a gente tem pessoas do capital humano também, né? A gente tem o time de remuneração, está dentro dessa vertical, o próprio BP, né, que a gente trouxe. Então, esse olhar realmente ele é misto, né? Ele é complementar e promove essa visão holística que dá para a gente uma profundidade maior na análise desse problema. E é bacana porque o SESA, por ser um centro de inovação, atua com todo o fomento, né, do método exploratório da área de inovação, né? Sim. E dentro de um capital humano que atua dentro de uma área, né, de serviços administrativos, burocráticos, onde costuma no mercado, né, ser algo bem realmente voltado para aquela parte mais administrativa, a gente vê um capital humano que explora problemas e que trabalha com todo esse ciclo, né, cadencial do processo de inovação, né? E acho que vocês conseguem ter isso com mais propriedade e mesmo mais próximo, né? Essa possibilidade de olhar um problema, observar quais são as necessidades e as demandas do SESA como um todo, né? Ou de uma empresa como um todo, e apoiar, né, os objetivos da área de capital humano nisso, né? É interessante perceber, por exemplo, quando a gente tem um tênis que ele incomoda o nosso pé, depois de um tempo a gente para de sentir aquela dor. Até o dia que a gente compra um tênis novo e coloca no pé e sente, meu Deus do céu, que alívio, que coisa maravilhosa. Porque a gente acostuma muito fácil com questões culturais, com pequenos problemas do dia a dia, com tarefas de baixo valor, né? Então, quando a gente traz esse novo olhar, né, esse novo setor, é como se a gente trouxesse também esse novo tênis, né? Fazendo essa metáfora bem tosca, assim, mas é esse alívio, é alguém que vai olhar e apontar, ei, tu já pensou que talvez tenha como tu caminhar de uma maneira mais confortável, sem perder valor no teu dia a dia, nos trabalhos que tu faz,
acho que esse é um pouco o papel, né? Quando você não está viciado na cultura, você consegue olhar um pouquinho para esse outro lado. Por outro lado, trazer o pessoal do capital humano também para dentro da área e para interagir com a gente também traz muito valor para a gente enquanto profissional de design, profissional de gestão de pessoas, porque a gente também aprende mais sobre essa outra área e traz um monte de coisa massa para a gente integrar no nosso dia a dia também, assim, né, Tassi? É isso. E assim, a gente fala muito a gente está falando aqui de problemas, mas assim, tem é para além de problemas, né? Existem algumas, na hora que a gente está fazendo pequenas atividades que geram pouco valor, como o Matheus colocou, muitas vezes isso não se configura um problema. Mas quando você faz uma análise mais holística de um determinado contexto, você consegue perceber uma necessidade que nem sempre ela está ali latente, visível, né? Por parte das pessoas que estão envolvidas diretamente dentro daquele contexto. Então, quando a gente se propõe a oferecer e aí partindo desde do começo do design, que é da pesquisa, do entendimento do contexto do problema ou da necessidade, para a partir daí modelar, desenhar uma solução que vai potencializar valor para aquele cliente, você muda completamente a forma de endereçar essas questões, né? Então, hoje no design organizacional, a gente tem alguns times específicos voltados para algum conjunto de necessidades para atender a organização como um todo, né? Então, a gente tem o time de carreiras, que tem como foco dar mais visibilidade de carreira para as pessoas que fazem o César, né? Associada, e aí a carreira ela está associada com essa parte de remuneração, mas a gente tem uma questão muito importante para esse movimento dinâmico e inovador, que é o César, que é a mobilidade, né? Então, a gente desenhou, modelou todo esse processo de mobilidade a partir de uma necessidade. Isso não era um problema, mas é algo que a gente sabe que vai potencializar os resultados da organização como um todo. Prover a mobilidade, dar mais autonomia para as pontas, para as pessoas, para se desenvolverem suas carreiras, é algo que não era um problema, né? Ele vai potencializar um resultado. Então, é para além de problemas, é mais esse aspecto que eu queria complementar. E sobre mobilidade, né, é algo que não é algo inerente apenas sobre o César, né? As empresas que trabalham com tecnologia, existe uma rotação interna desse profissional, porque ciclos de projetos acabam acontecendo. E o que acontece com esse profissional? O profissional ele pode se locomover internamente, né? E antes era um processo aqui no César que não era da competência da área de capital humano, era diretamente tocado pelas operações, assim como é em algumas outras instituições também. E aí, a partir do momento que vocês foram inseridos na ideação, né, de aplicar o design de serviço nesse processo de mobilidade, a gente conseguiu compreender ciclos e antecipar, inclusive, a certos problemas, né? Ou seja, houve uma análise propositiva, preventiva, inclusive, e que agregou muito valor para a nossa área de capital humano, né? Isso é incrível. E que favorece o desenvolvimento de carreira também. Se você entender que a mobilidade ela acontece não apenas entre projetos ou áreas de um contexto de tecnologia, assim, pode promover uma transição de carreira, como aconteceu comigo, por exemplo. Eu fiz uma grande mobilidade, onde eu saio da área de operações, à frente da gestão de projetos de grandes times, para poder me dedicar a essa parte estratégica dentro do capital humano, tocando outros tipos de projetos que têm um outro nível de impacto, com um olhar para dentro e de crescimento e de valor. O exemplo da mobilidade é muito legal, porque eu lembro que quando a gente começou com esse problema, né, com esse desafio, na verdade, como é que a gente movimenta as pessoas entre projetos, né, entre oportunidades e tal, veio uma pessoa, um perfil, e falou assim, cara, vamos contratar uma ferramenta de mobilidade, pô. Que é geralmente o que a gente pensa quando a gente tem um desafio na nossa empresa, né? A primeira coisa é, vamos comprar uma ferramenta, depois a gente resolve. Exato. Aí a gente falou, peraí, vamos esperar um pouquinho? Vamos conversar com as pessoas? Vamos fazer pesquisa? E eu acho que é aí que entra o design, quando a gente fala de design organizacional. É sair daquela camada superficial do achismo do dia a dia, do operacional, e ir atrás de evidência do porquê que aquilo é assim, por que aquela é a melhor solução? Será mesmo que a gente precisa de uma ferramenta? É começar a ter menos resposta e mais pergunta. Quando a gente mudou esse modelo mental e começou a conversar com as pessoas, o que a gente descobriu foi o contrário. O que as pessoas queriam não era necessariamente uma ferramenta, elas queriam ser ouvidas. Elas queriam que tivesse uma pessoa ali na ponta que não tem que estar 24 horas lá, mas que de vez em quando pudesse estar lá para conversar com ela e ela falar sobre o que ela quer da carreira dela, qual o caminho que ela quer seguir. Às vezes ela não quer a mobilidade. Às vezes o que ela quer é só ter essa conversa. Então, nem sempre é uma ferramenta. Às vezes é muito menor o ajuste que você tem que fazer no seu sistema,
na sua jornada, para que aquilo possa funcionar e para que esses mitos que a gente tem no dia a dia de que não vai funcionar, não vai dar certo, é só comprar uma ferramenta, eles possam cair por terra, né? Quando a gente surge com a evidência que mostra que, na verdade, existe um outro caminho, um caminho mais simples, mais fácil e que oferece o mesmo valor para aquelas pessoas que estão recebendo aquele serviço no dia a dia, né? E esse método exploratório é lindo, né? Ele chega a ser apaixonante, porque Total. você falou algo muito incrível, Matheus, de que nós somos acostumados a dar logo respostas e, às vezes, já pensar numa solução assim, de cara. Né? Quando a gente escuta, né, um desafio, um problema, alguma coisa que incomoda, a ideia já é, tipo assim, não, então faz já isso, você vai conseguir ter esse resultado e esquece o método exploratório, né? Eu acho que, e aí falando especialmente, não só como parceira de vocês, mas também como pessoa que recebeu a influência direta dos serviços que vocês aplicaram à área de capital humano, né, lá dentro do Talent Acquisition, é algo que eu consegui ver o quanto que agregou valor, porque vocês incutiram esse pensamento de pensar um pouco mais e explorar mais dentro das possibilidades e viu o quanto que a gente teve um avanço nisso, né? Muito show, muito bacana. E pensando, né, que vocês estão, como a própria Tassi falou, há pouco tempo dentro dessa estrutura do time de capital humano, né? Mas quais são as principais transformações que vocês já conseguem avaliar ou os impactos que o time de design organizacional proporcionou ultimamente? Olha, alguns, né, Matheus? Quando a gente falou agora de mobilidade, esse é um primeiro ponto, né, que eu acho que esse processo exploratório, entender esse contexto e desenhar uma sistemática, uma jornada, um processo para poder atender essa necessidade é um grande benefício que tem causado grande impacto positivo. Junto com essa questão de mobilidade vem uma parte mais operacional, que são as realocações, que tem a ver com o que você trouxe do ciclo de vida dos projetos, que promove essas realocações dentro de um contexto projetizado, que é a nossa realidade. Mas tem também uma coisa que é muito próxima, que é muito evidente que a gente traz, é o nosso direcionamento do data-driven também, né? Então, quando a gente traz o design de serviço como essência para essa modelagem, para esse processo exploratório, para desenho de solução, a gente tem duplado muito com a área de dados e ferramentas, que é a área que nos ajuda a pensar lá naquele final, né? Qual é o dado que a gente precisa coletar, quais são os dados que combinados nos geram informação que potencializa valor para aquele nosso cliente, nos ajuda a ponderar essa ferramenta lá no fim que vai nos trazer um maior valor. Então, trazer esse olhar, trazer mais para perto esse mindset de dados também foi um grande ganho para dentro do capital humano, né, e como consequência para o que a gente provê para fora do capital humano, né? E um outro ganho que eu vejo também recente é a visibilidade de carreira para as pessoas. A gente começou um processo no ano passado ainda, enquanto a área de design organizacional não estava nem ainda estruturada, né, começou como um projeto apenas, né? Apenas aspas, né? Um projeto gigantesco envolvendo várias pessoas da organização, conduzido por nós dentro desse contexto do capital humano, mas envolvendo dezenas de pessoas do CESA como um todo nessa construção, para a gente estruturar as carreiras das pessoas, né? Descrição de cargos, olhando para isso. Na descrição, a gente ponderando, inclusive, as nossas diferentes atuações. O CESA é extremamente plural, com várias frentes de atuação, e nesse processo a gente contemplar esse olhar mais holístico também foi bem bacana, e a gente usou essa essência do design nesse processo, e foi um impacto recente de grande valor, né? A gente teve a gente começou com um grupo pequeno de carreiras, mas com um impacto gigantesco na organização, que a gente usou o velho e bom Pareto, né? Onde você, com 4 carreiras, você atinge quase que 70% da organização. E isso gerou um grande impacto, não só no capital humano como um todo, porque você ter visibilidade dessa jornada de carreira, ela contribui diretamente a vários outros processos do capital humano,
Então, de uma forma direta e indireta, isso foi um impacto muito, muito bonito. Acho que é aquela coisa da visão sistêmica, né? Eu acho que isso já tá virando até quase clichê, assim, né? Tá na boca do povo, assim. Tem que ter tudo sistêmico, holístico, mas é muito isso mesmo e é isso na prática, assim, né? A partir do momento que eu implemento, né, uma ideia, uma solução para um desafio que a gente tem, quando a gente traz esse olhar, né, do design organizacional, a gente está olhando para... Quando eu mexo esse lençol, quando eu puxo esse lençol para cá, onde é que ele está saindo, né? Quando eu resolvo esse problema, será que eu não estou criando outros pontos, né? Então, quando a gente fala de mobilidade, a gente não está falando só das pessoas de mobilidade, mas precisa que tenha uma sinergia muito grande com TA, por exemplo, né? Com Talent Acquisition, com as pessoas que estão contratando lá na ponta, né? Se eu estou mexendo pessoas aqui, significa que eu estou fechando vaga também em algum nível. Então, eu preciso que trabalhe todo mundo em conjunto, em sinergia, assim. Quando a gente traz esse olhar que Tassi coloca, né? Holístico, né? Quando ela fala da carreira, que ela apresenta uma carreira para um colaborador e isso impacta em diversas outras áreas, é a gente também que está olhando para esse impacto, né? Para essa onda, para onde é que isso vai parar, onde é que esse impacto vai parar, né? Então, acho que esse olhar sistêmico é muito, muito, muito importante e acho que é um dos principais ganhos que a gente traz, assim, né? Porque as pessoas começam a olhar também para as outras áreas e entender que eu não estou só girando a minha engrenagem aqui, né? Eu trabalho oferecendo um serviço também para as pessoas do setor do lado e aquelas pessoas também me oferecem um serviço, né? Então, se a gente trabalha todo mundo em conjunto de uma maneira mais convergente ali, o sistema como um todo funciona melhor, assim. Parece que as coisas estão mais azeitadas, que o dia a dia é menos desesperador, né? Parece que a gente está mais preparado para implementar as soluções, né? Assim, quando uma coisa chega lá na ponta, todo mundo já sabe o que vai acontecer, não é uma surpresa, não é um trauma para ninguém, assim. Eu acho que isso é muito legal, né, Tassi? E a gente consegue agregar com esse nosso modo de fazer, né, o design organizacional no capital humano, ele traz para junto a parte de dados, né, que eu comentei antes, o data driven, ele traz a otimização de processos, que dentro de um contexto de transformação digital, por exemplo, isso é extremamente relevante, né? Como é que você otimiza, como é que você diminui o tempo da realização de um determinado processo, como é que você minimiza erros dentro de um contexto que outrora era manual, né, por exemplo. Outra coisa que eu acho que é muito interessante, quando a gente fala do organizacional, cara, acabei de perceber isso. A gente está olhando para quem está no background, para quem está atrás do muro, né? Porque é muito fácil você digitalizar a fachada, né? E ter uma fachada super digital. Mas quando a gente vai olhar para o que está de trás do muro, nem sempre é bonito, né? Assim, então, o design organizacional olha para quem não está sendo olhado nesse aspecto, assim, e digitaliza quem está operacionalizando mesmo as coisas, assim, né? Acho que isso é interessante. Porque para poder sair no front tem um trabalho de back muito grande. Então, é isso que você está trazendo, né? Exatamente. Que é justamente esse olhar. E é um olhar transversal. Sim. Né? Esse olhar transversal é o olhar que o design de serviço nos permite. Então, assim, eu acho que quando você perguntou lá no começo, Paty, assim, qual é o grande mindset, o grande... a essência do design, né? O design associado ao data-driven, design-driven, data-driven, que é o que a gente fala muito no CESA, que é o que a gente realmente persegue para potencializar os resultados e os impactos, né, de uma forma mais abrangente dentro da organização. É isso que o design organizacional trouxe para dentro do capital humano e reverbera para todo o CESA. Acho que é isso. E quando vocês trazem os exemplos, né, é nítido que há uma colaboração em rede muito forte. Atuação em né? rede sempre. A gente não faz nada só. Nunca ninguém, né? Ninguém faz nada só. E nessa área, especialmente, a gente trabalha de mão dadas com uma pá de gente. Então, o método que a gente utiliza aqui, né, no sentido de trabalho mesmo, né, do formato de trabalho que o design organizacional tem na área de capital humano, além de, obviamente, pensar nessa exploração, de captar, né, os problemas, de trabalhar pensando, né, nesse back, né, de profissionais, é também essa contribuição com outras áreas que são adjacentes aqui à área do CESA, né? Você citou a área, por exemplo, de dados, na implementação das carreiras aqui do CESA, onde vocês criaram, inclusive, uma metodologia própria, né? Eu acho que dá, inclusive, meu amigo ouvinte, fica aí uma dica. Muito em breve a gente vai estar falando sobre isso, porque acho que dá um outro episódio falar um episódio só direcionado para como é que a gente fez aqui a construção de carreira, mas vocês trabalharam em conjunto com as áreas de entrega aqui do CESA, né? Ou seja, Sim. com as pessoas que fazem parte da área técnica. Então, é bacana porque
não só há um olhar direcionado para o design de serviço, mas também há um olhar complementar dessas outras áreas, né, para poder trazer essa solução. Mas existe algum tipo de metodologia específica, né? Teus comentou aí sobre ser sistêmico, né, que um olhar sistêmico ele está bem em voga, mas há algum tipo de metodologia específica, um processo sistêmico que a gente pode pensar? Veja, eu poderia dizer que é pautado pelo que as pessoas chamam de design thinking ou design de serviço, mas no fim das contas tem um nome só e é design, assim, né? A gente cria... O designer é viciado em criar nome, né? Então, no fim das contas, é um nome só, assim, é design. E eu digo mais... E eu digo mais, antes de ser design, é o método como que o ser humano sempre usou para ter boas ideias. Que é o quê? Olhar para um problema, para um desafio... como eu falo, se apaixonar por esse problema, que é, antes de ter uma boa ideia, mas ter um bom problema, melhorar a qualidade daquele problema, né? Quando a gente fala de um sistema, o que eu quero não é resolver aquele sistema como um todo, porque aqueles problemas são eternos, assim. Toda organização vai ter problema com remuneração pro resto da vida, vai ter problema com administração pro resto da vida, vai ter esses problemas que são eternos. O que a gente quer é melhorar a qualidade daquele problema. Então a gente precisa olhar para aquilo no microscópio, né? Estudar aquilo, né? Uma ideia numa empresa de 26 anos como o César é que nem fazer uma cirurgia. Né? Implementar uma coisa é que nem fazer uma cirurgia num corpo, é delicado. Então precisa de muito estudo antes, precisa de muito exame antes. Então acho que o que eu falo de metodologia... E experimentação, né? Quando eu falo de design é isso. O processo de design como um todo, ele tem pesquisa do começo ao fim. É uma imersão num problema, então a gente vai conversar com um monte de gente para descobrir o que é de fato que está embaixo daquele iceberg ali, por trás daquele muro, né? A gente vai ter ideia, mas a gente vai ter ideia conversando com o usuário, conversando com outras áreas. Então, aquela ideia é uma pesquisa também, né? A gente cria protótipo. Antes da gente comprar uma ferramenta gigante, a gente faz um protótipo feioso, horroroso, e coloca na rua. E as pessoas falam mal e tacam pau, e a gente ama. Porque a gente aprende com essas críticas, né? Porque o objetivo daquilo é fazer pesquisa. E eu acho que existe uma fase que, quando a gente trabalha em consultoria, dificilmente a gente chega nessa fase, que é uma fase do design, que é a implementação, né? Que é colocar de fato aquilo, né? A consultoria ela é ótima em pesquisar, mas ela é péssima em implementar. E eu acho que um diferencial de quando a gente traz isso para uma área e acresce nessa área a maturidade necessária, quando a gente traz, por exemplo, uma gestora de projetos que é Tarsi, é para que essa implementação dessa ótima ideia seja também ótima, né? E aí quando você coloca na rua, você tem uma expertise de uma pessoa que entende como gerir um projeto, o que é que funciona, o que é que não funciona, que conhece as pessoas da organização, né? E aí eu acho que esse é o diferencial. O processo, ele é igual para todo mundo. O diferencial é quem está fazendo e como você está fazendo, eu acho assim, né? Tem um ponto bem interessante que o César é uma empresa de vanguarda, trabalha com um olhar voltado para a inovação, para o digital. Esse tipo de empresa, né, de formato de mercado, favorece ter um time de design organizacional dentro da área de capital humano de uma empresa, ou empresas que são mais tradicionais, empresas que têm um outro tipo de formato, que não trabalham tanto com a inovação, têm mais dificuldade em se aplicar? Ou não? O design ele consegue ser moldável? Eu acho que é bem flexível, sabe, Pátio? Quando a gente olha para dentro de um contexto de uma empresa de inovação, onde esse mindset ágil, de design ou data-driven, ele é mais comum, é algo que se fala de uma forma mais recorrente. Isso pode parecer ser fácil, mas inclusive para outras empresas do mesmo setor, depende muito de como as coisas funcionam, como a empresa está estruturada e o que quer se atingir. A gente desenhou o nosso design organizacional dentro do capital humano para atender umas questões específicas das nossas necessidades naquele momento. E assim, o futuro é incerto. O céu é o limite, depende para onde a gente vai. A gente tem um dinamismo organizacional grande, a gente está em crescimento, né? Sempre. Então, essa necessidade, eu acho que ela é flexível, assim como a gente vai desenhar. Eu acho que isso vale para as outras empresas, sejam elas de tecnologia, voltadas para a inovação ou não. Eu acho que sempre cabe, porque o grande valor que estruturar uma área dessa dentro do capital humano trouxe para a gente foi reforçar esse olhar mais abrangente, um olhar mais transversal, mais holístico, de novo, lá vem aquela palavra novamente, mas assim, é isso, né? Trazendo a necessidade da gente
não sair correndo em busca de uma solução sem antes se debruçar e entender e explorar um pouco mais qual é a nossa necessidade, qual é o nosso problema de fato, para poder desenhar e modelar uma melhor jornada até chegar àquela solução. Muitas vezes a solução em si, ela nem agrega tanto valor quanto o processo que você a constrói. Então, eu acho que esse mindset, ele gera valor para qualquer organização. Não é o fato de sermos de tecnologia ou de sermos uma empresa de vanguarda com foco em inovação e tudo mais que gera valor, não. Eu acho que vale para todos, partindo do princípio de analisar o que você quer atingir. Qual é a sua estratégia com isso? Né? A gente, quando criou essa estrutura, a gente pensou numa estratégia. Qual é a nossa estratégia? E aí eu acho que é isso que toda empresa precisa fazer antes de sair criando uma área de design organizacional dentro do seu RH. Do ponto de vista de design, assim, eu atendi já padaria do interior de Pernambuco e fiz pesquisa indo na estrada de carro, parando em todas as padarias da estrada até lá. Então, assim, e atendi já o Banco Mundial. Então, assim, da menor até a maior empresa, desde que você tenha o apoio necessário e, enfim, né, maneiras e interesse de implementar alguns aspectos de design, óbvio, de acordo com a maturidade da sua empresa, é possível, sim, né? Assim, e, inclusive, o César é uma empresa que apoia outras organizações que queiram, né, atuar, entrar um pouquinho mais nessa camada do design dentro do seu negócio, assim, eu acho. E aí, complementando um pouco a minha fala, quando você olha para esse contexto e pensa nos pilares do design organizacional, ele perpassa por processos, por políticas, por pessoas, e toda empresa tem processos, tem pessoas, tem políticas. Então, cabe para todo mundo. Basta você desenhar a sua estratégia. Muito massa, pessoal. Foi incrível bater esse papo e compreender mais sobre quão impactante pode ser a área de design organizacional. E entender mais sobre também o design de serviços, percebendo como o estado da arte pode aprimorar cada vez mais o olhar para o humano. No fim, a área tem como missão explorar, então, as perguntas, trazer agilidade para o andamento do trabalho, pensando sempre nessa otimização de serviços. A metodologia é capaz de usar o planejamento para construir e otimizar processos de maneira a conversar com o que a marca representa e também contribuir com os desafios do trabalho cotidiano. É isso, a gente chegou ao final desse episódio e também a nossa primeira série do César Cast, onde exploramos melhor sobre o capital humano. Gostaria de agradecer aqui a presença da querida Tarci Mello, líder de design organizacional aqui no César, parceirona, incrível. Tarci, quer deixar uma mensagem aqui para todo mundo? Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar falando um pouquinho dessa área tão nova que a gente está construindo agora, assim, a várias mãos, como você falou. É um prazer incrível estar aqui com você, participando desse projeto, né? Como você falou, nossa primeira série aí do podcast. Então, assim, estar junto com você nessa empreitada aí foi incrível. Obrigada pelo convite, pela oportunidade e vamos dali, né? Bora dali. Exatamente. E agradeço também a esse nosso amigo querido, parceirão, Matheus Vale, design de serviços e podcast. Fica aqui a dica para seguir lá o podcast do Matheus. Até aí tudo bem, a gente vai deixar aqui o link para que vocês possam conhecer um pouquinho também esse projeto dele. Teus, obrigada. Valeu. Foi muito massa o papo, até mais do que eu esperava. Até aprendi nesse papo aqui, viu? Com algumas coisas. Gostei muito. E foi um prazer ter vocês aqui conosco, discutindo um tema tão relevante para o crescimento de qualquer empresa. Gostaria aqui de deixar mais ainda esse agradecimento a você, querida pessoa ouvinte, que nos acompanhou na jornada dessa série sobre a área de recursos humanos. Continue a seguir o nosso podcast, acompanhe o César nas redes sociais. Teremos uma nova série se iniciando muito em breve, onde traremos pessoas convidadas de fora do César para falarmos sobre os temas como tecnologia, inovação, mercado e trabalho internacional nos nossos próximos episódios. Tem alguma sugestão, algum comentário a fazer sobre o nosso assunto ou mesmo uma crítica? Chega mais, manda um e-mail aqui pra gente no podcast @cesar.org.br. Bora dali? Até mais!